mais uma vez para adorarmos o nome dele, para revermos os irmãos, para nos alegrarmos e ministrarmos uns aos outros, né? Na vida dos irmãos. Meus queridos, eu gostaria de meditar com os irmãos nessa noite na carta de Tiago, capítulo 1, do versículo 12 até o versículo 18. Tiago, capítulo 1, versículo 12 até o 18. Talvez seja um dos textos mais conhecidos da carta de Tiago. Os irmãos encontraram? Tiago, ao seu amém, mostrou que os irmãos encontraram. Vamos ler. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Não se enganem, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Amém, meus irmãos? Podem se sentar. Deus Santo, eu quero, Deus, unir a minha oração, Deus, a oração de Ariel, a oração da igreja, e rogar, Deus, ao Senhor mais uma vez que nos ajude, Deus, a compreender, Deus, a Tua palavra, nos ajuda, Deus, a escavar, Deus, no terreno das Escrituras, e encontrar, Deus, tesouros perdidos, Pai, que são vida, Deus, para a nossa alma. Que o Teu Espírito, Deus, glorifique, Deus, o nome do Teu Filho, Deus. Que haja graça, Deus, sobre cada um de nós. Ó Deus, que toda estratagema do inimigo, Deus, seja frustrada. Em nome do Senhor Jesus, Deus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, desde o momento, irmãos, que Deus disse a Adão e Eva: maldita é a terra por tua causa, é impossível conceber uma vida livre de problemas. A vida é cheia de problemas, a vida é cheia de dificuldades. E nós temos um livro, a Bíblia, que é muito honesto conosco, e nos diz que neste mundo, tanto incrédulos quanto cristãos terão problemas. E quando nós pensamos, irmãos, em problemas, são problemas de tantas ordens, de tantos tipos, de tanta natureza. Muitas pessoas ao longo da vida enfrentam problemas financeiros. Só quem já passou problemas financeiros, dificuldade com a alimentação, sabe o que isso significa. Muitas pessoas enfrentam problemas familiares, casamentos difíceis, problemáticos, onde há tristeza, onde há lágrimas, onde há sofrimento.
Só quem já atravessou, irmãos, problemas de enfermidade e de doença, sabe o quão difícil é. E eu tenho certeza, irmãos, que quando eu falei aqui sobre problemas, sobre dificuldades, talvez a mente de vocês já processou algum problema, alguma situação que vocês estão passando, talvez nesses últimos dias. Irmãos, nós temos diante de nós uma passagem bíblica que trata justamente sobre provação. Por que provação, gente? Porque quando o crente ele passa dificuldade, ele é desafiado a se manter firme e continuar a fazer a vontade de Deus. Muitas vezes o ímpio, o incrédulo, quando passa problemas e dificuldades, ele reage de forma ímpia, de forma perversa, de forma pecaminosa e acrescenta pecado ao seu pecado. Mas nós, na qualidade de cristãos, somos desafiados a enfrentar todo tipo de problemas e não sairmos da luta, e não sairmos do trilho, mas honrarmos a Deus e crescermos com as dificuldades. E Tiago, irmãos, que não é Tiago o apóstolo, mas é Tiago, irmão de Jesus, ou meio-irmão de Jesus, que ocupou um lugar de liderança da igreja recém-nascida em Jerusalém, ele está escrevendo justamente a pessoas que estão enfrentando problemas. Se os irmãos observarem no versículo 1, Tiago está endereçando a sua carta às 12 tribos que estão dispersas. Nós lemos no livro de Atos que, em dado momento, a igreja recém-nascida, ela enfrentou perseguição, e os primeiros cristãos, que em sua grande maioria eram judeus, eles se espalharam pelo mundo. Jesus disse: quando vos perseguirem numa cidade, fujam para outra. Então Tiago está escrevendo a pessoas que estão passando prova, que estão passando perseguição, que estão enfrentando dificuldade por causa da sua fé em Jesus. Esse é o contexto que nós temos. E se vocês observarem o primeiro versículo, Tiago instrui aqueles irmãos, logicamente, instrui também a igreja de Deus em todas as eras sobre como passar pela prova. E o foco, irmãos, aqui no versículo 12, é que nós devemos enfrentar a prova, passar pela prova, suportando-a com perseverança. É como se houvesse um peso, é como se houvesse um fardo, e Tiago diz: olha, a prova que vocês estão enfrentando, a luta que vocês estão passando, deve ser suportada, aguentada, resistida com perseverança. Nós precisamos pensar um pouco, irmãos, sobre o que é perseverança. Não é perseverança, irmãos, quando nós temos todas as condições ao nosso favor. Quando nós temos todas as condições em nosso favor, é fácil caminhar, é fácil andar. Só é perseverança, meus irmãos, quando nós temos condições desfavoráveis. Só é a perseverança, meus irmãos, quando nós estamos cansados, quando nós estamos no nosso limite. E Deus nos diz que nós não devemos apenas, irmãos, nos manter. Deus nos diz que nós devemos continuar, nós devemos prosseguir, nós devemos avançar, nós devemos crescer nesse contexto de prova e de luta. Tiago, irmãos, também nos diz algo importante nesse versículo. No versículo 12, Tiago nos diz que a receita de Deus é essa. A vontade de Deus é que eu passe pela provação, pelas dificuldades, pelos problemas, suportando, aguentando o tranco, com perseverança, avançando, crescendo, amadurecendo. E Tiago acrescenta, irmãos, nos dizendo que existe propósito nas provações. Observe, bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação.
Porque depois de ter sido aprovado. De quem é essa aprovação, irmãos? Essa aprovação é a aprovação de Deus. Isso, irmãos, significa que a prova não cai de paraquedas na nossa vida. Isso significa, irmãos, que a prova, que as dificuldades não são obra do acaso. Significa, irmãos, que nos bastidores está o nosso Deus, desejando o nosso crescimento, desejando o nosso amadurecimento. Irmãos, olha que interessante, no versículo 4, está na mesma página, o que Tiago diz: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Tiago está falando sobre aprovação, Tiago está falando que nós devemos ser perseverantes, e Tiago está falando que nesse contexto de prova, de luta, Deus está trabalhando. Deus deseja nos aprovar. Deus deseja desenvolver virtudes em nós que em situações calmas, em mar tranquilo, não aconteceriam. Mas nós vimos mais uma coisa nesse versículo. Tiago nos fala sobre bênçãos, Tiago nos fala sobre recompensa de quem suporta a provação com perseverança. Os irmãos perceberam que a primeira coisa que Tiago diz é bem-aventurado, que significa realizado, feliz, ditoso, pleno. Tiago nos diz que aquele que suporta com perseverança a provação, aquele que não cede, aquele que não se mostra infiel para com Deus, aquele que suporta com perseverança, irmãos, nos diz Tiago, é alguém feliz. Existe uma alegria, uma felicidade, uma realização de Deus reservada para aqueles que entendem a prova e atravessam ela com perseverança. Aleluia, Jesus. E mais, Tiago nos diz que as pessoas que agem assim, elas receberão a coroa da vida. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. A coroa da vida, irmãos. Nosso Deus tem promessas para nós. O nosso Deus tem reservado um futuro glorioso, cheio de prazer, cheio de deleite, cheio de usufruto de Deus, cheio de plenitude, cheio de paz, cheio de alegria. A vida que Deus tem reservado, irmãos, Ele tem reservado aqueles que entendem a prova, aqueles que discernem a prova, enxergam Deus no controle de tudo e por isso enfrentam, suportando com perseverança. É por isso que é bem-aventurado e é por isso que tem a coroa da vida reservada para si. Mas tem mais um detalhe, irmãos, nesse versículo que nós não podemos deixar passar desapercebido. Tiago nos diz que Deus ele tem reservado a coroa da vida para aqueles que o amam. Irmãos, qual é a força motriz? Qual é a fonte de poder que nos faz atravessar a aprovação de modo perseverante? Está debaixo de prova, debaixo de dificuldade, e ainda assim cresce, ainda assim dá fruto, e ainda assim progride. Percebemos. Tiago nos diz que a coroa da vida está reservada para aqueles que suportam com perseverança. Mais tarde ele nos diz que Deus ele prometeu aos que suportam com perseverança a coroa da vida. E essa pessoa que persevera ao mesmo tempo é a pessoa que ama a Deus, irmãos. Em outras palavras, irmãos, o que nos faz perseverar, o que nos faz crescer em meio à prova, irmãos, é o nosso amor por Deus. É a vontade de honrar a Deus, é a vontade de glorificar a Deus, é a vontade de mostrar ao mundo que nós estamos enfrentando dificuldades
Mas, irmãos, no versículo 1, nós recebemos instruções para a nossa alma de como enfrentar a provação. No versículo 13, irmãos, no versículo 14, nós vimos a origem da tentação, irmãos. No primeiro versículo, Tiago fala sobre provação. E no versículo 13 e 14, a seguir, ele nos fala sobre a tentação. Irmãos, às vezes as situações que nós enfrentamos, irmãos, são tão atrozes, tão ferrenhas, tão violentas, irmãos, que alguns pensamentos sobem à nossa mente. E nós precisamos expulsar esses pensamentos nocivos. Tiago nos diz no versículo 13 que alguém que está passando por dificuldade, por tentação, e sabe que Deus é responsável por todas as coisas, pode levantar no seu coração e na sua mente um pensamento errado. Que pensamento errado é esse, irmãos? Versículo 13: ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus. Irmãos, nós só vamos conseguir prosseguir no nosso entendimento dessa passagem se nós entendermos um pouco da diferença entre provação e tentação. A Bíblia nos diz que Deus prova. Gênesis capítulo 22, versículo 1 nos diz que Deus, ele pôs Abraão à prova. Mas a mesma Bíblia nos diz que Deus, ele não tenta ninguém, porque existe uma diferença entre a prova e a tentação. Eu vou colocar para vocês o meu entendimento. Irmãos, a prova, ela tem o intuito de nos fazer crescer, de nos fazer olhar para nós mesmos, para as nossas fragilidades, para as nossas necessidades, para os pontos que nós precisamos melhorar e refinar no nosso caráter. A prova, irmãos, tem o objetivo de nos melhorar. A prova tem o objetivo de nos amadurecer. O texto já nos diz que Deus, quando nos prova, tem a intenção de nos aprovar. Mas a tentação, irmãos, é diferente. A tentação tem o objetivo de fazer a pessoa cair. Por exemplo, nós lemos em Mateus 4 que o Espírito Santo, ele levou Jesus ao deserto. E o diabo, ele tentou Jesus. Então, irmãos, eu creio que a diferença entre a prova e a tentação está no fim. A prova tem vistas ao amadurecimento, ao crescimento, à aprovação. Mas a tentação não. A tentação tem como propósito a queda. A tentação tem como propósito o fracasso. É por isso que Deus não tenta ninguém. Em outras palavras, quando você estiver passando por tentação, jamais passe a sua mente que Deus deseja ver a sua queda. Ao ser tentado, não diga, nos diz Tiago, não diga que é tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta. E Tiago nos acrescenta algo aqui, irmão, sobre a natureza de Deus. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo não tenta ninguém. Tiago está nos dizendo, irmãos, que Deus, ele tem uma natureza tão santa, tão pura, que Deus, ele não sofre assédio do mal. Deus não pode ser tentado pelo mal. Nós, enquanto seres humanos, somos tentados pelo mal. Mas Deus não. Deus tem uma natureza tão pura, tão santa, que Deus, ele não pode ser assediado pelo mal, não pode ser tentado a praticar o mal, e Ele não tenta ninguém. Mas, se a origem da tentação não é Deus, qual é a origem da tentação? Versículo 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria
cobiça. Em algumas traduções, desejo. E nas traduções mais consagradas, concupiscência. Tiago nos diz que a origem da tentação, o útero da tentação, é o desejo, é a cobiça, é a concupiscência. Tentação, irmãos. Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso que nós devemos, inclusive, orar para não entrarmos em tentação. A tentação é um estado em que nós somos fortemente pressionados, irmãos, empurrados pelo pecado. Existe um forte desejo, existe uma força, existe um poder que nos empurra de maneira diferente a pecar. Estar num estado de tentação, irmãos, é diferente do que a gente passa no dia a dia. No dia a dia, nós somos assediados aqui e acolá a pecar. Mas quando nós entramos nesse estado, meus irmãos, nós precisamos da graça de Deus, porque o pecado fica por um fio. É por isso que Jesus nos disse que nós devemos orar para não entrar em tentação. E Tiago nos diz que a raiz da tentação são os nossos desejos. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Um desejo surge no coração humano. Eu gostaria muito, não sei se eu tive êxito nisso, de tentar procurar, irmãos, algumas situações. Vamos tentar pensar, irmãos, sobre o pecado da mentira. Imaginemos aí qualquer que seja a situação, um problema que pode ganhar proporções estratosféricas, pode crescer, e eu consigo me livrar desse problema com uma mentira, em qualquer que seja o âmbito, na família, no trabalho, com a esposa, com o esposo, e eu sei que mentir é errado. E surge no meu coração esse desejo de mentir. Mentir vai me tirar dessa saia justa. Mentir vai evitar que eu enfrente esse problema. Esse desejo, irmãos, começa a me atrair. Esse desejo começa a me seduzir. Olha, você vai enfrentar um problema muito grande. Muita gente vai deixar de sofrer se for só uma mentira. E esse desejo vai ganhando força dentro de nós, vai nos seduzindo, e nós começamos a racionalizar o pecado, porque a mente do ser humano é mestre em racionalizar o pecado. Aí a gente começa a descaracterizar o pecado, a gente tira a feiura do pecado, enxerga os benefícios que nós teremos, e daqui a pouco nós caímos em tentação. Daqui a pouco nós pecamos. Vamos pensar em algo que todo mundo pensa. Pecado na área sexual. Aí você pode pensar no que você quiser: adultério, pornografia, lascívia, devassidão. Vamos tentar construir alguma coisa aqui. Um colega ou uma colega de trabalho, sorridente, simpático. Você bate um papo com ele, bate um papo com ela. Já fica até ansioso para chegar no trabalho e ver aquela pessoa, ou na faculdade e ver aquela pessoa. E você é uma mulher casada, você é um homem casado. E, num determinado ponto, você nota que existe um interesse no seu coração. Existe um desejo no seu coração. Mas você é crente. Você sabe que aquilo é pecado. Mas o desejo está lá. E aquele desejo começa a te atrair. E aquele desejo começa a te seduzir. Eu gosto muito de uma palavra nas traduções mais antigas que é engodo, que é engano. Aí você começa a pensar: rapaz, olha, lá em casa as coisas nem estão tão bem, sabe? A esposa não está me dando atenção, estou sofrendo tanto. Estou passando uma dificuldade tão grande. Rapaz, na verdade, meu casamento nem é tão bom.
estar com essa pessoa, e você vai avançando, e você vai avançando, e quando você abrir os olhos, você já pegou. Uma vaga de emprego que você deseja, ou uma prova na faculdade que você precisa fazer. Você não estudou, você não fez por onde, e, nossa, se você não passar nessa matéria, vai ter retrabalho, vai ter que repetir, vai ter que pagar a matéria. Olha, a oportunidade do sonho surgiu no seu trabalho. É um processo seletivo. Daí você começa a pensar, nossa, eu posso trapacear. Eu posso colar. Eu nunca fiz isso. Vai ser a primeira vez. Deus não vai se importar. Aí aquele desejo vai te seduzindo, vai te ludibriando, vai te convencendo, e você entra, e você pega. No seu trabalho, tem uma galera que está fazendo esquema, estão ganhando dinheirinho por fora, e você se lembra que na sua casa a geladeira quebrou, a televisão queimou, está passando por dificuldade, está faltando alguma coisa, aí a galera está te chamando para participar daquilo. Aí vem o desejo no seu coração. Rapaz, não é minha intenção permanecer nesse esquema, mas eu estou precisando desse dinheiro agora, sabe? Eu acho que eu vou, é só dessa vez, Deus, é só dessa vez. Quando você se dá conta, já está com a lama no pescoço, já não consegue sair daquela situação. Tiago está falando para a gente o seguinte, que a tentação, irmão, tem origem do desejo. O mesmo desejo que te leva a pecar, ele te cega. O mesmo desejo que te leva a pecar, ele vai te seduzir, ele vai te enganar. Daqui a pouco você vai estar criando situação, montando um cenário onde o pecado não é tão feio, onde o pecado não é tão ruim, onde Deus vai aliviar a tua barra, onde Deus vai fazer vista grossa, e o final não vai ser bom. Sabe qual é a figura, irmãos? O desejo do pecado é o peixinho ali naquela minhoquinha no anzol. Que minhoquinha gostosa. É um prazer que vai durar só um pouco, mas vai arrastar aquele animal para a morte. É o que Tiago está dizendo. Não pense que a tentação tem origem em Deus. Não. Nós somos atraídos pela nossa concupiscência, pelo nosso desejo, que nos atrai, que nos seduz. Olha a mecânica da tentação e do pecado, versículo 15. Então a cobiça, depois de haver concebido, o irmão Tiago está usando quase uma metáfora aqui pitoresca. Ele está falando que o desejo, a cobiça, a concupiscência engravidou. Quando você alimenta o desejo, quando você alimenta a cobiça engravida. E sabe o que está no útero da cobiça? O pecado se formando. Tendo a concupiscência, a cobiça concebida, ela vai parir e vai dar luz ao pecado. E o pecado consumado, plenamente desenvolvido, vai nos matar. Vai nos matar. Começou com desejo. Olha como a coisa foi avançando. Você começou a flertar, nós começamos a flertar com aquele desejo. Houve um processo de sedução. Nós começamos a maquiar o pecado, para que o pecado não ficasse tão feio. Fomos nos aproximando, engravidamos a cobiça, e ela deu a luz ao pecado. E o pecado plenamente desenvolvido gera morte. E aqui é morte de todo tipo. Morte espiritual, aquela fraqueza, aquele peso, aquela dificuldade de se alegrar. Hoje, ela leu para a gente o Salmo 51. O que é que Davi estava pedindo no Salmo 51? Deus, eu quero sentir a alegria da salvação novamente, porque o pecado matou essa alegria do meu coração. E às vezes, meus irmãos, morte física mesmo. Lembra de Paulo, falando sobre a ceia, a igreja de Corinto? Paulo fala, olha, tem muita gente que morreu porque não está se examinando. É o que Paulo diz muito naquele texto. Está claro ali. É por isso que existe entre vocês muitos doentes e muitos que dormem, que é alguma palavra para a morte. Então, irmãos, o pecado, quando concebido, quando desenvolvido, quando praticado, incorporado ao estilo de vida, vai gerar morte, vai gerar morte. Nós vimos
explicação, a origem do pecado. E nós vimos aqui, irmãos, no versículo 16 ao 18, Tiago nos ensinando, irmãos, a desmascarar o pecado. Tiago nos ensinando a puxar a capinha do pecado e ver toda a sua feiura antes que ele nos traga e nos destrua. Perceba que no versículo 16 ele diz o quê? Não se enganem. Não se enganem, meus amados irmãos. Irmão, de que engano Tiago está falando? Tiago está falando sobre o engano da concupiscência, gente. Ele falou agora há pouco que a concupiscência nos seduz, nos atrai, nos engana, nos entorpece. E ele diz agora, não se enganem, meus amados irmãos. E o que ele diz a seguir? Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Por que é que Tiago está falando isso? Irmãos, quando nós estamos tentados, a gente imagina que pecar e abraçar aquilo vai trazer o quê? Alegria para o nosso coração. Ninguém peca por esporte, gente. A gente peca porque o pecado promete satisfação. O pecado promete um grau de alegria. E Tiago está falando, olha, essa parcela de alegria, essa porção de alegria, é só a isca na arapuca. Não se engane. A concupiscência, a cobiça está tentando enganar você, está tentando seduzir você, não está mostrando para você o quadro completo, o desfecho disso. Nos diz a palavra de Deus em Provérbios que há caminhos para o homem que são retos, mas o final é de morte. E Tiago, ele levanta uma placa, ele levanta um outdoor dizendo, não se enganem, meus irmãos. E logo depois ele diz, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há variação nem sombra de dúvida. O que é que Tiago quer dizer para a gente? Tiago quer dizer para a gente o seguinte: todas as vezes que o seu coração, inflamado nos desejos, ou mesmo Satanás, te oferecer um prato, você precisa fazer uma pergunta que vai te salvar. E a pergunta é muito simples: vem de Deus? Se não vem de Deus, não vai te fazer bem. Se não vem de Deus, não vai te alegrar plenamente. Toda boa dádiva e todo dom perfeito, aquilo que alegra, aquilo que satisfaz, aquilo que vai trazer a alegria das tuas mãos, não vem de outro lugar, vem de Deus. Então, quando o pecado, quando o desejo, quando a cobiça se aproximar de você e soprar no teu ouvido o engano, e soprar no teu ouvido a sedução, e jogar a isca, você deve fazer uma pergunta: isso que eu estou querendo fazer é aprovado pelo Senhor? Porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. As coisas que não vêm de Deus não vão alegrar o meu coração. Talvez haja um pouco de satisfação, mas será muito momentânea, será muito passageira. O diabo sempre dá com uma mão e toma com duas, meus irmãos. Toma com as duas. Nos lembremos de Davi, gente, que é um exemplo clássico. Davi deveria estar na guerra, irmãos, mas resolveu ficar no palácio. Aí está lá no terraço, assobiando, distraído. De repente ele vê uma mulher tomando banho, uma mulher bonita, uma mulher formosa, e surge o desejo no coração de Davi de se envolver com aquela mulher. Aí Davi procura saber, olha, quem é aquela mulher? Aí o pessoal fala para Davi, rapaz, Davi, essa mulher é esposa de Urias, que é um dos teus valentes, que está lutando pelo rei. Davi está encegueirado, Davi desconsidera Deus, Davi desconsidera tudo, Davi quer satisfazer o seu desejo, ele é rei, manda trazer aquela mulher e se deita com ela. Beleza.
Daqui a pouco a mulher aparece grávida. E agora? O pecado vai vir à porta. Davi pensa. Já cometeu adultério. E ele pensa. E agora Davi começa a usar de astúcia. Davi agora é um cara dissimulado. Davi agora é um cara sagaz. Davi agora está armando situações para encobrir o seu pecado. Ele manda chamar o rapaz da guerra, o esposo da moça. O cara está na guerra, quando voltar, está querendo matar. Mas o cara era nobre. Urias era nobre, era o melhor homem do que Davi. E Urias fala: Davi, eu não vou para casa, me banquetear, dormir com a minha esposa, porque a arca de Deus está no Belém. O exército de Deus está na guerra. Como é que eu posso alegrar o meu coração? Um do dever me chama. Davi bebendo o cara, mas o cara dorme na frente do palácio e não vai para casa para se deitar com a esposa. Porque se ele se deitasse com a esposa, o pecado de Davi seria incompleto. Davi pensa. E agora o cara que desejou a mulher vai se tornar um homicida. Davi monta um plano para colocar Urias no ponto mais difícil da guerra, para matar Urias. Quando Urias morre, Davi se casa com a mulher, problema resolvido. Mas existe um texto, irmãos, lá em 2 Samuel que nos diz que isso pareceu mal aos olhos de Deus. Deus estava vendo tudo. Depois o profeta Natan aparece, desmascara Davi, e Davi começa agora a pagar, irmãos, as consequências pelo seu pecado. Davi tinha uma família bonita. Aí agora um irmão, filho de Davi, estupra a sua irmã. O outro filho de Davi mata o seu irmão. Depois o filho de Davi tenta matar o próprio Davi, usurpa o trono, leva todas as mulheres de Davi para um terraço e violenta todas as mulheres de seu pai a céu aberto para todo Israel ver. Aquele filho que Davi acabou fazendo no seu adultério, Deus permite que aquele menino morra. E no fim da sua vida, Davi ainda vê um dos seus filhos, se não me engano, Adonias, usurpando o trono de Israel. O pecado não vale a pena, gente. Eu sei, irmãos, que todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer ter paz. E eu estou aqui para dizer uma coisa para você. Se não vir de Deus, não vai trazer paz para a sua vida. Se não vir de Deus, não vai alegrar o seu coração. Se não vir de Deus, não vai ter alegria duradoura. Então, quando você sentir desejo de fazer algo, quando você sentir desejo de ter alguma coisa, questione: isso vem de Deus ou não? Isso vem das mãos do Senhor ou não? Se vir da mão de Deus, abraça. Se não vier, rejeite. E Tiago, para finalizar, irmãos, ele acrescenta uma grande bênção aqui, versículo 18. Ele nos diz que toda dádiva vem de Deus, e ele nos diz que Deus, segundo o seu querer, nos gerou pela palavra da verdade, para que nós fôssemos como que primícias das suas criaturas. O que Tiago quer dizer? Tiago falou sobre boa dádiva, sobre dom perfeito que vem de Deus, e ele abre os olhos dos irmãos. Irmãos, o fato de vocês serem crentes, o fato de vocês serem convertidos, o fato de vocês nascerem de novo, veio de quem? Veio de Deus. Deus deu a grande bênção a vocês, que é a bênção da salvação. E Deus vai abençoar vocês com todas as demais bênçãos. Amém, gente? Então, gente, 3 coisas aqui para a gente finalizar. Nós falamos sobre provação e nós falamos sobre tentação, certo? Irmãos, eu preciso reforçar algo. Nós precisamos, irmãos, suportar a provação. E muitas vezes a provação, na provação tem a tentação. Nós precisamos suportar a provação, irmãos, com perseverança. Eu não quero fazer pouco caso da sua dor, não. Do seu sofrimento, da sua angústia. Mas perceba que Deus tem permitido essas coisas na sua vida para o seu bem. Eu sei que é difícil, mas eu gostaria que, ao menos por um momento, você desviasse os seus olhos da sua dor, do seu sofrimento, e
enxergasse o que Deus tem planejado para você. Esse sofrimento, essa provação, meu irmão, minha irmã, não é eterno, vai passar. Suporte com perseverança. Suporte com perseverança. Deus sabe, Deus conhece a sua força. E Deus nos diz que jamais Ele nos deixará ser provado, ser tentado além da nossa força. Essa luta está à altura da força que Deus tem dado a você. Esse sofrimento, esse problema familiar, essa doença, seja lá o que for, está à altura da força que Deus tem te dado. Então, por favor, aguenta firme. Por favor, não joga a toalha. Existe uma felicidade reservada para você. Existe uma coroa da vida. O fim disso, meu irmão, é glória. O fim disso é paz. Mas isso está reservado para quem suporta, para quem aguenta com perseverança. Não deixe de crescer debaixo dessa provação. Não deixe. A segunda coisa, irmãos, que eu gostaria que você pensasse nessa noite, talvez nós tenhamos gastado mais tempo nesse assunto, nessa noite, na exposição do texto, é sobre os desejos. Cuidado com o que você deseja. Cuidado com os desejos que você tem alimentado. Irmãos, quando a Bíblia fala cuidado com uma coisa, o que é cuidado? Verdade. Porque a Bíblia nos conhece. Deus nos conhece. Então, examine-se nessa noite a si mesmo. O que é que você tem desejado? Quais são os caminhos que você tem construído para obter o que você tem desejado? Talvez você esteja bem próximo de ceder e Deus te trouxe aqui nessa noite para que eu dissesse para você: pare, não permita que a concupiscência, não permita que esse desejo te seduza. Não entre nessa, meu jovem. Não entre nessa, minha querida. O final é morte, o final é sofrimento. Não vale a pena. Não vale a pena. Talvez você esteja por um fio. Talvez você já esteja envolvido por esse desejo, por essa voz, por essa sedução, por esse engodo, por esse engano. E eu quero dizer para você nessa noite: pare. Não dê mais um passo. Não dê mais um passo. O final é morte. É morte. Não engravide a concupiscência. Porque o fruto é sério. Pecado. E o pecado plenamente desenvolvido, plenamente consumado, o pecado amadurecido vai gerar morte. Se não é a sua, vai ser a morte da outra pessoa. Talvez com o seu exemplo, talvez com o seu pecado, você esteja matando alguém. Alguém que se espelha em você. Alguém que olha para você e fala: nossa, dá até vontade de ser crente para ser como aquele cara, para ser como aquela moça. O pecado consumado vai gerar morte. Vai gerar morte. Então, por favor, esteja alerta. Examine o seu coração. Não permita que desejos pecaminosos ganhem vida, ganhem fogo, ganhem corpo, ganhem robustez dentro do seu coração. E por último, irmãos, nós precisamos desmascarar o pecado. Pare de adotar uma postura defensiva diante do pecado. A gente precisa atacar também, gente. Precisamos atacar. Quando o pecado se mostrar, desdém do pecado, é engano. Você está querendo me enganar, pecado. Não vai me trazer alegria, não vai me trazer paz, não vai me trazer satisfação. Quando o pecado vier te seduzir, desmascare o pecado. Combata fogo com fogo. Olhe para o pecado e diga: não vem de Deus, não vai trazer alegria. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. E esse prato que está sendo oferecido para mim não é pelas mãos curadas de Jesus, então não vai trazer satisfação, não vai trazer alegria. Então desmascare o pecado. Desmascare o pecado. Seja como Jesus. Não fique na defensiva, não. Use a palavra de Deus. Desembanhe a espada do Espírito.
Diga, nem só de pão viverá o homem. Arreda-te de mim, Satanás. A palavra diz que eu devo adorar a Deus. Jesus combateu fogo com fogo. Talvez falte isso para você, irmãos. Talvez você tenha uma espada que já está grudada na bainha, porque não foi sacada ainda. Afie a espada do Espírito. Afie. E quando a tentação surgir, use a palavra de Deus. Não vem das mãos de Deus. Não vai me trazer alegria. Para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, pecado. O que vai me alegrar vem do Senhor. Incline a sua cabeça. Nosso Deus, aqui está a tua palavra. Deus, e isso aqui, Deus, não é um passatempo. Existe, Deus, um mundo real que nos assedia de todas as formas e de todas as maneiras. Existe, Pai, no nosso coração a natureza pecaminosa. E existe, Pai, o nosso inimigo, Pai, o diabo, Deus, que está pronto, Deus, a nos devorar vivos. Vivos. E o Senhor nos trouxe, Pai, essa noite aqui, Deus, para alegrar o nosso coração no culto e para nos alertar, Deus. Oh Deus, às vezes, Pai, existem provações, Deus, que parecem, Deus, que vai nos enlouquecer, Deus, que nos angustia, Pai, que nos leva, Deus, a um estado, Pai, de definhamento, Deus. Deus, o Senhor conhece, Pai, a situação de cada um de nós, e nós queremos viver a Tua palavra, Deus. Nos dá força, Senhor, nos dá graça, Deus. Deus, não para nos encolher, Deus, não para nos acovardar diante da tentação, mas para aguentar, Deus, a chacoalhada, Senhor, para aguentar, Deus, o tranco, Deus, para aguentar, Deus, o embate, Deus, e ficar firme, e perseverar, e dar fruto, Senhor. Por favor, Deus, faz com que todos nós saiamos desse lugar, Pai, nessa noite, cheios do Teu Espírito, Pai. As provações que Deus nos aguardam fazem parte da vida e nós queremos glorificar o Teu nome. Nós queremos glorificar o Teu nome, Senhor. Nos ajuda a aguentar, Deus. Nos ajuda a suportar, Deus, de forma perseverante, Pai. Sem diminuir o passo, sem diminuir a carreira, olhando para o prêmio, olhando para o alto, olhando para o comando da vida, como o apóstolo Paulo fez. Uma coisa eu faço, eu me esqueço de tudo que ficou para trás e prossigo com vistas ao prêmio. Ao prêmio. Deus, não permita que nós murmuremos, reclamemos nas provações, mas que o nosso coração vai